What is this? What is this? Ainda de acordo com a pesquisa, esta é a parte, é o filé da pesquisa. O filé da pesquisa é esse. De acordo com a pesquisa, o sistema judiciário brasileiro foi apontado como principal responsável pelo crescimento das organizações criminosas como PCC e Comando Vermelho. What is this? What is this? Ainda de acordo com a pesquisa, esta é a parte, é o filé da pesquisa. O filé da pesquisa é esse. De acordo com a pesquisa, o sistema judiciário brasileiro foi apontado como principal responsável pelo crescimento das organizações criminosas como PCC e Comando Vermelho. E isso é citado por 39,5% dos entrevistados. Depois aparece em governo federal, com 36,3%, desigualdade social e falta de oportunidades, com 23,2%, governos estaduais com 22%, sistema prisional 11,6% e prefeituras municipais com 11,6%. A opção todos igualmente teve 20,5% das citações. Mas veja que a crise de imagem do judiciário, e quando a gente fala judiciário, leia-se STF. A crise de imagem, a rejeição do judiciário brasileiro é igual tanto a de Lula quanto a de Flávio Bolsonaro. Só que nem Lula nem Flávio Bolsonaro são tão apontados como responsáveis pelo crime organizado como é o judiciário. Essa pesquisa revela algo muito grave. Se mais da metade da população já entendia que o judiciário é o principal obstáculo para a democracia, mostrar que a maioria dos entrevistados, a maioria é esmagadora, não chega a ser 50% da população, mas é a maior fatia, acredita que o judiciário é responsável pelo aumento do PCC e do CV, é muito sério. Porque o judiciário está aí para fazer justiça e não para fomentar o terrorismo. E hoje, uma pesquisa Poder Data mostrou que o trabalho dos ministros do STF é considerado ruim ou péssimo para 46% dos eleitores. A taxa caiu 6 pontos percentuais em 2 meses, quando 52% respondia que era ruim ou péssimo, né, que foi o maior patamar desde 2021. Apesar do recuo no quesito negativo sobre o Supremo, a taxa de 46% ainda supera com folga os apenas 15% que consideram o trabalho dos ministros bom ou ótimo. Os que consideram a atividade da corte regular são 27%, enquanto 12% não souberam responder. Holliday, qual você acha bom, regular, ruim ou péssimo? Péssimo, muito péssimo. Justifique e exemplifique. Eu percebo o resultado dessa pesquisa muito por conta de algo que, infelizmente, no Brasil a gente já se acostumou a dizer, né? Que é, a polícia prende e a justiça solta. Isso virou quase que um ditado entre os brasileiros. Há, no senso comum, e com base, claro, nos dados da realidade, a impressão de que o sistema judiciário é conivente com o crime, abranda as punições a esses criminosos e, portanto, permite com que essas organizações continuem a todo vapor. 2 exemplos que eu acho que são muito enfáticos, porque são os mais absurdos, né, e que fixou muito na mente dos brasileiros, acho que foi, primeiro, a soltura do André do Rap. E aí é importante também a gente se lembrar do histórico dos ministros do Supremo, ou dos ex-ministros do Supremo, que muitas vezes podem até defender uma ou outra pauta que estejam alinhadas naquele exato momento, mas que tem um histórico de desastre absoluto. Um desses ministros é
o ex-ministro Marco Aurélio, que no ano de 2020, se não me falha a memória, deu um habeas corpus soltando o André do Rap, um sujeito amplamente conhecido no Brasil e na América Latina como um notório membro do PCC. Recebeu o habeas corpus, tentaram de alguma forma reverter, ali na época via presidência do Supremo, já era tarde, o alvará de soltura já tinha chegado na prisão, quando foram atrás dele novamente já tinha fugido num jatinho pra Bolívia e sabe Deus onde ele tá hoje. O Rap é aquele os mano pô, as mina pá, os mano pede as mina dá, não, ele não é cantor, pra fazer não. DNA. Não é só o nome dele. Ele só tem o nome do rap. Ó, mas essa questão é uma questão intrincada, Holliday. Que veja bem, em 2019, o legislador brasileiro, quem é o legislador? São as deputinhas e os senadores. As deputinhas e os senadores. Em 2019, as deputinhas e os senadores, eles fizeram uma série de mudanças no direito penal brasileiro. Uma delas foi no Código Penal, que criou os crimes de golpe de Estado e atentado contra o Estado Democrático de Direito. Mas antes disso, em 2018, os mesmos legisladores, as mesmas deputinhas e os mesmos senadores, fizeram uma mini-reforma no Código de Processo Penal, o CPP. O que eles inseriram no CPP em 2018? Eles inseriram o seguinte, que a prisão preventiva, ela tem um prazo de 90 dias, 3 meses, portanto. Antes, a prisão preventiva era assim, o juiz deu, fica até ele tirar. Mas como uma resposta à Lava Jato, porque a deputinha e o senador só fazem coisa pensando neles próprios. Então, como um medinho da Lava Jato, eles desfiguraram aquele projeto de lei que o Moro fez e aí enfiaram no Código de Processo Penal que a prisão preventiva ela tem 90 dias de duração, 3 meses. Aí o que tem que acontecer em 90 dias? Em 90 dias, o juiz que deu a prisão preventiva, ele tem que reanalisar os fundamentos da preventiva e dizer se permanecem os fundamentos da preventiva. Se ainda existe o risco de liberdade e se continua o preso preventivo como provável autor do crime pelo qual ele é investigado. Se o juiz não fizer isso nos 90 dias, ele tem que ser posto para fora, porque a prisão se torna ilegal. E quando o ministro Marco Aurélio Mello tomou essa decisão, ele tomou com base nessa alteração que o legislador fez. Ele aplicou a lei que as nossas deputinhas e os nossos senadores fizeram. Lei que foi aprovada no Congresso, foi sancionada pelo presidente Bolsonaro e assim foi publicada e entrou em vigência. E o Marco Aurélio Mello, sem querer, eu não tenho nada a ver. Aliás, o Marco Aurélio Mello nem vai com a minha cara. Tá? Já deixa aqui. O Marco Aurélio Mello não vai com a minha cara. Então, assim, eu não tenho nada a ver com ele. Mas o que ele fez ali foi aplicar a lei. Quem fez isso? O nosso Congresso superconservador fez isso. Aí o que aconteceu? Aí aconteceu que começou muita gente sair da cadeia. Por quê? Porque o juiz, meu amigo, o juiz, depois da pandemia, ele vai para o fórum 1, 2 vezes na semana, tem 60 dias de férias, tem 13º, 14º, então ele não está muito aí com a hora do Brasil. Aí o STJ, que está abaixo do STF, ele tomou a seguinte decisão, que depois foi ratificada pelo STF. A lei diz que é obrigação do juiz reavaliar a preventiva de 90 em 90 dias. A lei diz isso claramente. Mas nós, do Judiciário, dizemos que nós transferimos a obrigação para o advogado.
A lei diz que a gente é obrigado a reavaliar automaticamente de 90 em 90. A gente decide que a lei não vale, porque o juiz está acima da lei. Então, de 90 em 90 dias, o juiz tem que reavaliar se e somente se o advogado do preso pedir. Aí já começou a cair, porque tinha advogado que perdia, não pedia, etc e tal. Aí chegou o 8 de janeiro de 2023. Aí lascou. Aí, bicho, aí a fodelança com a lei chegou ao estado da arte. Porque o Alexandre de Moraes falou, não, a lei simplesmente não se aplica. Eu tenho que rever a prisão de 90 em 90 dias. Vou citar o caso do Clezão. Caso do Clezão. Já não teve audiência de custódia, ou seja, já era ilegal a prisão dele desde o momento 1. Virou preventiva, mesmo sem ter sido fundamentada. Deu 90 dias, o advogado pediu, como estipulou a jurisprudência do STJ, confirmada pelo STF. 90 dias pediu, o Alexandre de Moraes cagou. Deu 180 dias, a defesa pediu, o Alexandre de Moraes cagou. Deu 270 dias, pediu de novo, o Alexandre de Moraes se ele me fregar. Deu 360 dias, não. Porque no 300º dia o Clezão morreu. E aí ele não vigiou a lei. Então, se a lei foi lançada, serviu para o tráfico, tem servido para o tráfico, mas para o pessoal político não vale, né, Caivano? Não vale absolutamente. E aí, você fez menção ao Marco Aurélio Melo e a soltura do André do Rap, que o Holiday lembrou. Os mano pô, as mina eu pá, os lembrei mano do- pede as mina dá, depois vai no ratinho pra fazer DNA. É o André do Rap. Que horror. Ele foi o relator da DPF 347. E saiu de lá uma denominação para essa DPF, chamada Estado de Coisas Inconstitucional, e que nada mais era do que o desencarceramento em massa. Era isso que o STF decidiu através dessa DPF, defendendo os direitos humanos, mas aí para os manos. Então veja aqui o que o Paulo Gonet disse recentemente sobre isso, está totalmente ligado Ontem, ao que, né? Recentemente ontem. ao que eles já acreditavam desde 2017, que acho que é o período que a DPF foi ajuizada, depois acho que ela é relatada em 2021. Agora, Sabe o que eu achei engraçado? Isso, você me mandou o vídeo do Paulo Gonet hoje, né? Ele fala que os bandidos têm direitos humanos. isso. Aí perguntaram para ele, e os presos do 8 de janeiro? Ele ficou quieto. Né? Exato. Aí você veja, se os presos do 8 de janeiro ele ficar quieto e quem tem direitos humanos é bandido, quer dizer que os presos do 8 de janeiro não são bandidos. Exato. Perfeito. É essa a Ora, leitura ora. que eu faço. Perfeito. A Verdade. relação lógica, né? É a lógica aplicada. Perfeito. E aí tem uma outra coisa, né? Quando ele diz isso, Pavi, ele se esquece dos direitos humanos das vítimas desses bandidos. Esses não têm direito a direitos humanos? Não, esses se lascaram. Pois é. Já perderam seus entes queridos, né? Na maioria dos casos, aí, infelizmente, porque o Brasil é um dos países que mais mata no globo terrestre. É como se fosse uma guerra, né? O Brasil mata em um ano o equivalente à guerra do Vietnã, que levou 10 anos. Só para vocês terem uma ideia, uma noção de proporcionalidade. E aí as vítimas não têm, obviamente, elas não tiveram a defesa do Estado perante esse bandido, e agora seus familiares que perderam essa vítima, obviamente, esse ente querido, não têm direito aos direitos humanos. Mas o Paulo Gonet diz que os bandidos têm. E essa pesquisa revela justamente isso, que é a síntese de tudo isso que a gente está falando, Pavinato, que é a desesperança do povo brasileiro com a justiça brasileira. Por falar em desesperança, a fala do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que sugere levar a... Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 19h30, 19h30, eu entro ao vivo
no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 76, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.